compartilhar da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 10. Encontre aí, capítulo 10 de Marcos. Glória a Deus, Jesus é bom. Coloque seus olhinhos aí então no verso 46. Vou dizer para você algo, olha, mensagem simples, porém muito motivadora. Entende isso? Vou repetir, hein? Mensagem simples, porém muito motivadora. A história do cego de Jericó. Escute isso que eu vou te falar. Isso pode fortalecer a sua vida e mudar a sua rota. Presta atenção. Pessoas focadas são poderosas. Vou repetir, hein? Pessoas focadas são poderosas. Talvez você conheça alguém que começa um propósito e para, que fala de um negócio e caminha a metade, que empreende alguma coisa e não dá seguimento. Fica complicado você superar adversidades dessa maneira. Mas a pessoa focada, elas se tornam poderosas. Eu vou contar um testemunho bobo aqui para vocês, mas pode acrescentar. No ano de 1900 e... Aleluia! Pegou aí? Pois bem, no ano de 1989, 89, hein? Nem Gleidson estava aqui na terra ainda em 89. Nem a pastora Geomara estava aqui na terra dos viventes em 1989. Estava? Pois bem, no ano de 1989, eu trabalhava na extinta Seidel. Quem aqui já ouviu falar da Móveis Seidel? Então, alguns irmãos. Eu trabalhei na extinta Móveis Seidel. E um dia eu estava caminhando pelas ruas de André Carlone, todo empetecadozinho. Aí passei por um irmão meu, biológico, e disse para mim o seguinte: nós estamos falando de pessoas focadas, ok? E disse para mim o seguinte: você está tão bonito, mas só anda a pé. Por que você não compra um carro? Eu era solteiro, trabalhava na sede, ganhava bem. A palavra bateu em mim. Entendeu isso? Olhe para mim, irmãos. A palavra bateu em mim. Quando bateu, eu disse: é mesmo, é verdade. 8 meses depois, eu estava com o carro. Nós estamos falando do poder que a pessoa focada tem. O que é que eu quero passar para você? Que assim você precisa ser. Você ter foco nos propósitos que Deus estabelecer no seu coração. Você não pode ser como uma folha seca que o vento sopra para onde quer. Propósito, meta. Porque assim aconteceu com o cego de Jericó. Dessa forma foi o que aconteceu com ele. Quando nós falamos de pessoas focadas, por que não lembrar da mulher do fluxo de sangue? Você sabe muito bem a história da mulher do fluxo de sangue. Mulher esquelética, enfraquecida pela enfermidade, doente, mas conseguiu tocar no manto. No entanto, toda aquela multidão de homens e mulheres fortes, com saúde, deixaram de tocar no manto. A gente vê uma pessoa focada aqui, a todo tempo ela dizia: se eu tão somente tocar no manto, isso é foco, irmãos. Foco. A igreja de Nova Carapina que teve um foco quando começou com tanta luta, com tantas guerras, privações, sem recurso, sem gente para poder fazer a obra, pouca gente na verdade, mas foco te dá poder para vencer as suas lutas. Focadas, pessoas que têm metas, pessoas destemidas que vão até o pódio. É isso aí que o céu se agrada.
Um tanto de gente que começa na fé cheio de poder, cheio de unção, e lá na frente para. Que adianta? Que proveito? Então é sobre isso que eu falo. Quanta gente boa na seara santa do Senhor que estão fora da igreja. Gente de chamado, de unção, de talento, de dom, que começaram triunfante, depois foi cansando e foi embora. Falta de foco. Entendeu? Então, se a gente põe isso na cabeça, nós nos tornamos desbravadores. Então tá aí uma mensagem motivadora dentro do cego de Jericó. Entendeu? Na história do cego de Jericó, você vai perceber o seguinte: o cego de Jericó, ele foi um dos piores homens que a terra conheceu. Pode ter certeza disso. Pensa num cara miserável, pensa em alguém desgraçado, que não tinha graça, falta da graça de Deus. Ele foi considerado como alguém que foi um dos piores homens que passou na terra dos viventes. Então, você presta muita atenção. Número 1, ele tinha a pior enfermidade, porque ele era cego. Você concorda comigo? É a pior, não tem outra. Ele tinha a pior enfermidade. Ele tinha a pior, olhe para mim, ele tinha a pior crise financeira. Olha, ele morava no pior lugar, Jericó. Ele tinha a pior crise de identidade, porque nem nome ele tinha. Então, o que esperar de alguém assim, gente? O que esperar de uma pessoa desse jeito? Mas nele nós encontramos foco no propósito que estabeleceu no coração. Então você preste atenção. Número 1, a gente observa um monte de gente mimizenta dentro da igreja, cheio de mimimi, cheio de coisa de frescura, cheio de moleza. Aí você bate o olho. Eu acho ele extraordinário, o cego de Jericó. Sensacional. Esse homem foi, porque ele tinha tudo de ruim e depois passou a ter tudo de bom. Ele fez a rota contrária de Saul, que Deus trouxe, Sansão, que Deus trouxe Sansão à existência para ser o libertador de Israel. Então ele fez a rota contrária de Sansão. Sansão enxergava bem e ficou cego. Ele era cego e passou a enxergar. Sansão estava no caminho e se perdeu. Ele estava fora e foi encontrado. Rota contrária. Vocês já ouviram? Eu vi isso aí no Facebook, alguns escritos dizendo o seguinte: Adão perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. A questão não é o espaço geográfico onde você pisa. A questão é o foco, a determinação e o caráter. Aí você vê o paralelo disso tudo. Aí você observa que tem jeito para esse homem, uma pessoa nesse estado. Se você ler o Evangelho de Mateus no capítulo 20, você vai ver o mesmo milagre. A mesma coisa está acontecendo, porém com 2 cegos. Talvez alguém já te fez essa pergunta, já me fizeram. Pastor, porque o mesmo milagre em Mateus capítulo 20 apresenta 2 cegos, e em Marcos capítulo 10 apresenta um só? Porque o evangelista Marcos destaca só o cego que gritou mais, que fez mais barulho. Por isso é que Marcos dá destaque a Bartimeu, porque entre os 2 foi Bartimeu que chamou a atenção, que gritou, que se manifestou. Então Marcos não viu a necessidade de acrescentar o outro. Pegou isso? Marcos não vê a necessidade de acrescentar os 2. Então ele coloca só Bartimeu, porque foi Bartimeu que chamou a atenção de Jesus por causa da sua determinação, por causa do seu foco. É aí que está, irmãos.
A leitura diz assim: depois foram para Jericó. Ó, detalhe aqui, esse aqui foi o último dia que Jesus passou em Jericó. O que é que a gente entende? Essa foi a última oportunidade, talvez primeira e única oportunidade que Bartimeu tinha. Em outro tempo, após isso aí, Jesus nunca mais passou em Jericó. Ou seja, tinha que ser aquele dia. Vou liberar uma palavra profética para você. Tem que ser hoje para você. Tem que ser hoje. Não sei qual é a sua guerra, seu problema, a sua situação, mas coloca o foco no coração. Tem que ser hoje para a sua vida mudar. Pois bem, esse aqui foi o último dia. Então, se não fosse agora, Bartimeu não estava nas escrituras. Diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, ou à beira do caminho, mendigando. Vamos lá, tem mais? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos lá? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe diz: mestre, que eu tenha vista. Prossiga. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oh, glória! Você pode aplaudir forte aí? Eita maravilha! Número 1, qual é a lição que nós podemos extrair e colocar aqui dentro do nosso coração? Número 1, eu disse aqui que Marcos destaca só Bartimeu, porque foi ele que chamou a atenção de Jesus. Então, por que é que ele chamou a atenção de Jesus? Resposta: porque ele precisava. O que é que eu quero dizer para você? Quem precisa, faz alguma coisa. É isso. Quem precisa se move. Quem precisa se movimenta, se mexe. Quem precisa vai ter que fazer alguma coisa para conquistar aquilo que ele anseia. Ninguém vai alcançar o que almeja deitado numa rede preguiçosa para dormir. Não vai conseguir. Deus gosta de homens valentes. Homens, figura humana, homem e mulher. Deus gosta de homens valentes. Por isso que Deus encontrou um Josué desolado à beira do Jordão e disse: levanta. Levanta, seja corajoso. Por 3 vezes Deus está falando para Josué. Deus gosta de pessoas valentes, corajosas, que crê nele. Por isso Deus achou graça em Davi, porque enquanto um exército corria de Golias, Davi chegou lá e disse assim: quem é esse incircunciso que quer afrontar o exército do Deus vivo? Hoje ainda irei contra ele, cortarei a sua cabeça, darei as bestas do céu, darei as aves do céu e as bestas da terra, e saberão que há Deus em Israel. Deus gosta de pessoas valentes, corajosas. Deus acha graça por pessoas assim. Por isso que Deus pegou um Josué lá desolado: levanta. Moisés morreu.
agora é você. A autoridade agora é contigo, a responsabilidade agora é contigo. Então a responsabilidade vem do céu e alcança, encaixa em Josué. Aí vem a autoridade e encaixa sobre Josué. Olha, aconteceu uma coisa na tua vida. Eu não sei quando, mas eu sei que aconteceu. E está fluindo dentro de você. Que coisa é essa? Deus colocou uma autoridade sobre você, que encaixou na sua mente e no seu corpo, na sua vida, e não tem como mais você fugir disso. Chega uma hora que Josué está assim, diante do Jordão, agora é descampado, não tem para onde ir mais. E é assim que Deus faz com a gente, conosco. Colocou você diante do Jordão, que não tem para onde fugir, e encaixou em você uma autoridade, uma missão, um compromisso, que agora não tem mais como fugir. E aí Deus pega esse Josué triste, porque Moisés morreu. Era um amor muito grande, um respeito muito grande com seu líder. E aí ele está na beira do Jordão, meditando, pensando, e agora, o que será? E aí Deus se apresenta para ele e diz, no capítulo 1 de Josué, 3 vezes, ser forte e corajoso. Eu estou falando do cego de Jericó. Por que é que ele chamou a atenção de Jesus? Porque ele precisava. Quem precisa, faz alguma coisa. Se mexe, se move, se mobiliza, dá um jeito, encontra uma forma, acha tempo, e vai seguindo a vida, meu irmão. Em André Carlone tem uma geração de bebê, em Nova Carapina também. Aí observa, você que tem bebê, que está tendo, você que tem o primeiro, teve o primeiro, você que está tendo, observa uma coisa, quando o bebê chega, se vira, meu filho, se vira, se vira, ele quer berço, ele quer roupa, ele quer espaço e quer novo. Perceba que a pessoa, o casal corre lá, faz o quarto, pinta, compra o berço, prepara, dá um jeito, faz alguma coisa, porque alguém precisa. Então você se move, se mexe. E assim é no reino. E é assim que Bartimeu nos ensinou. Dessa maneira. Quem precisa tem que se virar. E Deus ama, Deus gosta de pessoas corajosas. Deus gosta de pessoas valentes que encaram as adversidades da vida no nome dEle, preparado para vencer. Provérbios 24:10. Se no dia da angústia te mostrares frouxo, quão grande será a sua derrota, ou tão pequena será a tua força. E aí que está, irmão. É desafio. Olha o cenário de Bartimeu. Você precisa entrar aqui na história de Bartimeu. É o pior homem, pior enfermidade, pior crise financeira e tudo de ruim. E o espaço onde morava só piorava a situação dele, Jericó. Só piorava. Mas ele precisa. Pois bem, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Presta atenção. Olha, as pessoas acham, glória, muita gente acha que a prioridade de Satanás é roubar o carro, é roubar o celular, é roubar a bicicleta. Muita gente acha que a prioridade de Satanás é roubar seu dinheiro. Não. Satanás tem uma prioridade. E o que ele mais quer roubar de nós? A nossa voz. A nossa voz. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava mais. O que Satanás prioriza em roubar,
é a nossa voz. Porque sem esse clamor, sem esse grito, sem essa oração, nós estamos mortos. Estamos mortos. Olha, 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar, e clamar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ô terra, o que é terra, irmãos? O que é terra? O que você entende por terra? Terra nada mais é do que você próprio e a sua história na terra dos viventes. A sua voz não pode ser cessada, ser calada. Quanto mais muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava mais ainda. Satanás não pode. Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso. Ele não pode cessar a sua voz. Não pode calar o seu clamor pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua família, por uma porta de emprego. Se ele amarrar as suas cordas vocais, estamos mortos. Olha, você precisa desse clamor para poder orar pelo seu vizinho, pelo seu pastor, pela sua igreja, pela sua história, pelos seus filhos. Enfim, com a voz que você clama, é Deus que responde dos altos céus em direção a você. Você pode aplaudir? Pois bem, ele pode até querer roubar celular, bicicleta, tantas coisas. Mas a sua voz é com ela. Ó, Jeremias 33:3. Clama-me. Ó, presta atenção, é clama, não é reclama. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. O que pode ser uma coisa grande de Deus? Vou dizer que é um mistério. Um pouquinho mais alto. Algo grande de Deus para mim é mistério. É algo que eu não posso imaginar, que a minha mente humana não consegue pensar. É algo acima da minha expectativa, é algo sobrenatural. Pois é isso que Deus está dizendo. Se você clamar, para clamar você tem que ter voz. Voz. Só tem uma coisa que você não precisa ter voz para fazer: é pregar. Porque pregar, você prega mudo. Na empresa, na escola, nos vizinhos, a sua vida é uma pregação. Não precisa falar nada. As pessoas vê você e diz: ali vai um varão abençoado de Deus. Foi assim com Eliseu, pois Eliseu passava e a sunamita ouviu e disse: eu vejo que aquele homem é um homem de Deus. O seu testemunho, a sua conduta, a sua história, o seu estilo de vida é uma pregação. Agora, para ajudar, para interceder, para orar, então Satanás quer roubar a voz de Bartimeu. É a voz que ele quer roubar a todo tempo. Sabe por quê? Porque a voz é a nossa maior arma. É isso, irmãos. O poder da palavra que sai da boca. A morte e a vida estão no poder da palavra, da língua, daquele que fala. E um detalhe: o deserto é encurtado ou alongado, depende da palavra que você liberar. O deserto é do tamanho da palavra que liberamos. Se você ficar só reclamando, só murmurando, cheio de reclamações, se você somente apresentar isso e fala,
deserto vai só alongando e a sua vida passa a ser um caos. Porque nós falamos aqui, enquanto Golias gritava lá nas colinas, que não tinha homem em Israel, e Israel estava derrotado, arruinado e humilhado, apareceu um menino desse tamanho, gentil aspecto, que não era talhado para a guerra, mas tinha Deus no coração, como a arma poderosa dele, como a arma de guerra dele, era Deus. Então quando esse gigante viu o menino disse: você vem com arma, vem com espada, vem com lança. Em outras palavras, ele diz: eu vou na unção do Altíssimo. É isso que é o poderoso, que é isso que vai nos dar a vitória, que vai nos trazer o sucesso. Eu não acredito que Deus fez você para você sofrer. Você acredita nisso, Dinei? Não acredito. Tenho total certeza disso. Deus não fez vocês para sofrer. Não te fez para sofrer, irmão. Não dá para que. Você é a coroa da criação de Deus, a obra-prima do Senhor. A palavra diz que Deus fez tudo com o poder da palavra. E quando foi fazer o homem, fez com os dedos, com a ponta dos dedos. A sua imagem e semelhança. Olha a história da sua criação. A sua imagem e semelhança assim os fez. Então, conforme você fala, você vive. Olha, nós estamos em tempos de guerra, mas nós estamos vencendo conquistando muitas coisas em tempo de guerra. Porque no tempo da guerra, no tempo do caos, para quem vive caos, aí ele vai sofrer. Mas no tempo de guerra, para quem professa fé, coragem, unção, poder, nós conquistamos, nós avançamos. E é o que está acontecendo com Bartimeu: enfraquecido, fragilizado, fraco, magro, cego, sem dinheiro, sem amigo, contra uma multidão, senhoras e senhores, contra uma multidão. Muitos o repreendiam. A multidão tem uma versão. Imagina um homem cego num canto de rua, faminto, doente, fedorento, contra uma multidão, e ele venceu. Ele venceu. Oxalá teremos a oportunidade de conhecê-lo no céu e falar: rapaz, você, como diz o jovem, você é o cara. Brabo. Você, porque está tudo contra ele. É mensagem de motivação. Eu volto a dizer, nos tempos de hoje, com a vida maravilhosa que temos, às vezes nos encontramos murmurando, reclamando, e o deserto só alongando, só aumentando teu percurso, tua trajetória. Jesus tinha 5.000 homens para alimentar, só tinha um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, Que apareceu do nada. de um menino. E a história nem faz questão de falar o nome do menino, nem entra no censo, porque menino não entrava na contagem, no censo. Ele não era nem contado, mas estava com ele a provisão. Olha para você ver como é que Deus usa o desprezível. Ninguém tinha muita gente, tinha 5.000 homens. Menino não contava, mas é exatamente com o menino que estava a provisão. Sabe por quê, Dinei? Porque muita gente diz assim: eu não dou porque eu não tenho. Você não tem porque não dá. Agora, o menino, a provisão está com o menino que nem entra na contagem. É invisível o menino. O que é que eu quero dizer? Jesus pegou aquele pouquinho de pão, um pouquinho de peixe para alimentar 5.000 homens. Deu graças a Deus. Deu graças a Deus. Talvez se fosse um crente de hoje, não da Monte Sião, mas de outro lugar, talvez pegasse só isso. O que é que eu vou fazer com isso? Vai saber se isso não acontece com alguém aqui, que vem alguma coisa na sua mão, você, só
Deus, tem misericórdia. Ô vida bandida, ô vida de gado, ô vida miserável. Não, pega o pouquinho que está vindo na tua mão, dai glória a Deus, porque vai multiplicar. Vai multiplicar. Você está entendendo isso? Vai multiplicar na tua vida, suas finanças, tua unção, tua saúde, teu amor na família. Vai multiplicar. Pois bem, vamos lá. Sozinho contra uma multidão. Mas o que a gente aprende com Bartimeu? Olha, se Deus é contigo, você é a maioria. Você é a maioria quando Deus é contigo. Então não precisa temer, não precisa ficar com medo, porque você é a maioria. Pois bem, vamos lá, verso 49. Verso 49. Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Para aí, para um minutinho aí. Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ó, as mesmas pessoas que disseram para ele: cala a boca, seu miserável, cala a boca, o mestre não vai te atender. As mesmas pessoas voltaram para ele e disseram agora: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. As mesmas pessoas que falavam mal de você lá atrás, que falavam mal da sua fé, da sua família, do seu filho, da sua igreja, sei lá de quê, essas mesmas pessoas Jesus vai mandar: vai lá, conserta com ele, diz para ele ter bom ânimo, se levantar, que eu vou fazer um milagre. Se você pega essa palavra, aí é impressionante. É por isso que nunca é bom você viver de acordo com a opinião dos outros. Você não pode ser movido pela opinião dos outros. Ah, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo. Ah, fulano está falando mal de mim. E a pessoa fica deprimida, porque ouviu dizer que alguém mandou ele calar a boca, fica quieto. Gente, nunca é bom você viver de acordo com a opinião dos outros. Viva com foco, viva com a coragem, viva com a fé, porque a opinião dos outros mudam. Um dia uma coisa, um dia é outra. É assim, a opinião só tem um que não muda. Deus não tem sombra de variação, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas o homem muda. Então você não tem que ser conduzido pela opinião dos outros. Você tem um foco, como Bartimeu tinha. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego estava sentado junto ao caminho mendigando. Prossegue. E ouvindo que era Jesus, está vendo? Quando ele ouviu que era Jesus, ele criou expectativa. Gerou dentro dele expectativa. Você sabe que Jesus está na casa. Você vem de casa, você da sua casa, vem para a igreja. Gera expectativa dentro de você. Vai acontecer alguma coisa na minha fé, na minha vida, na minha história. Jesus está na casa. Sabendo ele que era Jesus, foi tomado de expectativa. Foi tomado, é como se ele estivesse falando exatamente o que a mulher do fluxo de sangue falou. A mulher dizia: se eu tão somente, arrastando entre a poeira, se eu tão somente tocar na orla, a mesma coisa ele dizendo, porque ele gritou mais alto, que ele dizia: se ele ouvir a minha voz, ele para.
Porque Jesus ama o necessitado, ama o mendigo, ama o pecador, ama o miserável, ama o desgraçado, ama o desviado, ama o infeliz. E ele dizia: se ele ouvir a minha voz, ele para. Eu tenho certeza disso. E foi gritando, e o povo: para, ele não vai te ouvir. E ele gritava mais alto, porque ele tinha certeza: se ele ouvir a voz desse pobre homem, ele para. É certo, irmãos, não tenha dúvida disso. Ele está tão empenhado, ele está tão focado, que ele está dizendo: a multidão, é multidão, a Bíblia está dizendo que é multidão, gente, muita gente, e você tem que atentar que ele está na beira do caminho, e a multidão não passa pela beira do caminho, a multidão passa no meio, ele está ali, ele está tão focado, porque ele é ciente: se o mestre ouvir a minha voz, ele para. Talvez um dia, um tempo, você levava uma vida de miséria, questão espiritual, vida mergulhada em pecado no mundo. Talvez no seu coração você pensava: se o mestre ouvir a minha voz, ele me dá atenção, ele para. Eu ficava lá no bar da Clotilde, não tem lá na esquina? O pessoal passava para a igreja. Eu lá no bar, eu vi o pessoal passando para a igreja de Bíblia. Eu dizia: um dia eu vou fazer essa rota. Não sei quando. Eu olhava, achava lindo. A alma clamava: um dia eu vou ser um desses. E aí, na multidão de problemas e de miséria, ele passou perto de mim. E quando passou, parou. E eu tive um sonho, uma experiência espiritual, quando ainda ímpio. Eu sonhei que eu estava caminhando num caminhozinho. Um homem se apresentava para mim, tipo no meio do mato. Um homem se apresentava para mim e dizia o seguinte: olha, você está indo no caminho errado. Não é aqui que você tem que caminhar. Não é aqui o seu caminho. E eu, assustado, sonho espiritual, uma experiência com Deus maravilhosa, eu ímpio, e eu todo arrepiado, mas todo arrepiado. E aí ele falava: você está no caminho errado, não é aqui o seu caminho é lá. Quando eu olhava para lá, eu via 7 varoas orando, 7 mulheres orando. E quando eu olhava para lá, ele via, me pegava no colo, me levava e colocava lá junto às mulheres, e elas oravam por mim. Aí eu acordei todo arrepiado, mas todo arrepiado mesmo. Nunca vi um negócio daquele. Passou uma semana, quando eu lembrava do sonho, todo arrepiado. Passava um mês, todo arrepiado. Ficou anos quando eu lembrava desse sonho, todo arrepiado. Uma experiência triunfante, porque ele passou pela minha vida e me chamou. Ouviu a voz de um pobre pecador. Aí você para pensar: uma multidão contra um homem doente, e ele venceu. Quem pode te parar? Tem alguém que pode parar você? Ninguém. Nada pode te parar, a não ser você mesmo e o pecado. Tirando isso, nada pode parar você. Na família, no ministério, na unção de Deus, nada pode te parar. Bartimeu venceu uma multidão, e você está reclamando de quê? Nada pode te parar. De que é que você reclama? Se ele dá uma lição de alguém doente, cego, miserável, na beira do caminho, venceu uma multidão. Enfim, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aí é importante, isso aqui. É claro que a igreja sabe, mas é importante pontuar. Olha o clamor dele: Jesus, filho de Davi. Olha o clamor de Bartimeu. Número 1. Enquanto a multidão dizia: é Jesus, filho de Maria, é o Jesus, filho de José, porque o alvoroço está lá. Quem é que está acontecendo? Quem é que está passando? O povo dizia: não, é o carpinteiro, é o filho do carpinteiro, é filho de Maria, é o irmão do Tiago, isso aí.
O cego se apresenta no cenário e diz: não, ele não é filho de Maria, filho de José, carpinteiro. Ele é o filho de Davi. Isso é uma profecia messiânica. Ele conhecia Jesus. Alguém falou para ele que Jesus era filho de Davi. E quando Jesus ouve isso, para. Então ele era um cego que enxergava mais do que a multidão. No plano espiritual enxergava mais. Pois bem, prossegue aí. E muitos o repreendiam para se calar, mas ele clamava cada vez mais. Preste atenção o que está acontecendo aí. E a multidão o repreendia para se calar, mas ele clamava cada vez mais. Sabe o que estava acontecendo com Bartimeu ali? A multidão motivou Bartimeu. Meu Deus, sabe o que acontece? A adversidade tem que te motivar. A adversidade tem que ser combustível para você. A adversidade tem que te motivar. Não adianta você abaixar a cabeça e ficar chorando que você vai ser um derrotado. Agora, se você se levantar e fazer com que a adversidade, a guerra, a luta, a perseguição, a falta de grana, a falta de emprego, sei lá qual o problema, se você usar esse problema todo como motivação para você caminhar, você será muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. A adversidade motivou Bartimeu. Ó, irmãos, momentos difíceis, guerras, adversidade, tem que ser motivo para que você se levante em frente com poder e com autoridade. As lutas motivaram ele. E às vezes o que acontece com muita gente? Entra num campo de guerra, de luta, desvia, abandona a fé, abandona a cruz, desanima, passa a reclamar, a murmurar, vem para a igreja com cara feia. E aí a pessoa já não está bem, porque está numa luta. Ao invés de pegar a adversidade como motivação, esse é o combustível espiritual, irmãos. Você acha que nós não passamos guerra, não? O pastor está pregando aqui toda quarta, todo domingo. Bota os meninos aqui, treinando os meninos. Prega domingo, prega de domingo a domingo, de janeiro a dezembro. Aí vem, prega sobre prosperidade, prega sobre cura, prega sobre alegria. E você acha que ele não está passando guerra, não? Eu já subi no púlpito destruído, irmão. Só o caco de luta, de guerra. E eu vim aqui derramar lamúrias? De jeito nenhum. Eu não vou vir derramar lamúrias nem aqui nem para a igreja. Por quê? Porque eu tenho que usar isso como motivação. Mais difícil tá, mais ainda precisamos servir com intensidade. Estão mandando você calar a boca, mais ainda você vai gritar o filho de Davi. Estão querendo amarrar, intimidar você, mais ainda você vai se encher da unção e da intrepidez de Deus. Estão querendo te paralisar, mais ainda você vai partir para cima, em direção ao alvo, em direção ao foco. Eu quero ver qual é o diabo que te para. Não para, irmãos, não para. Não para, porque o Deus de Israel é que está contigo, é Ele que garante a guerra. Ele falou para Ezequias, falou assim, nessa guerra você não tem que pelejar, só adora, fica adorando aí, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Vai repetir, nos levitas, o refrão era esse, e a música era essa, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. E foi, e o exército inimigo se destruíram, e o povo de Deus cantou o hino da vitória. Muitos o repreendiam, mas ele clamava cada vez mais. A adversidade motivou Bartimeu. O perfil dele é esse, que eu já falei no início. De onde esse homem tirou tanta determinação e fé? Verso 49. Jesus parando disse que o chamasse.
E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo? Levanta-te, que ele te chama. 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Espera aí. Jesus não tinha curado. Jesus não fez oração, não tinha curado, não fez, só chamou. Mas só o fato de chamar, ele já entendeu que ele não precisava mais da capa. A capa era importante para Bartimeu. Proteção, pedrada, afrontas do povo, investimento contra ele, se protegia, frio e tanto mais. Então, mas Jesus só chamou, não curou nada. E a capa era tão importante para ele, e ele jogou fora. Uai, mas como é que ele joga fora se Jesus nem curou, só chamou? Ele entendeu que quando Jesus chama, é porque tem coisa boa que vai acontecer na tua vida. Ele entendeu. Ele entendeu o seguinte: peraí, Jesus, ele já tinha vencido a multidão, aquele bando de hipócritas e fariseus que mandavam ele calar a boca e depois foi lá dar uma palavra. Enfim, Jesus o chama, ele já entendeu. Jesus chamou, não preciso mais dessa capa. Vai acontecer algo de bom na minha vida. Ninguém que Jesus tenha chamado piorou de vida. Ninguém, irmãos. Cada um aqui tem um testemunho, mas ninguém que foi chamado por Jesus piorou de vida, irmão. E tem muita gente bobo, os bobão ficando, vai para a igreja, vai dar dízimo para pastor, vai dar dízimo para a igreja, vai dar dinheiro para isso, para aquilo. Bobão, porque quando estava no mundo dava dinheiro para a boca, dava dinheiro para bar, dava dinheiro para noitada, dava dinheiro para clube, dava dinheiro para forró, dava dinheiro para cachaça, dava dinheiro para balcão de bar. E só empobrecia, só ficava miserável. E aqui, com Jesus, só subindo. O mestre te chamou. E quando ele chama, ele estabelece regras. Agora essas regras têm que ser observadas. Uma das regras que Deus estabelece à sua igreja, a minha, a você, é servir ao Senhor com alegria. Se você tem um nome escrito no livro da vida e é um tristonho, tem alguma coisa errada aí. Servir ao Senhor com alegria. Tem que botar um sorriso no rosto aí, irmãos. Tem que dar glória a Deus, tem que glorificar mesmo, servir ao Senhor com alegria. E um detalhe, às vezes a gente vem à igreja, o certo seria isso. Não acontece aqui não, mas eu vejo aí fora aí. Não acontece aqui não. Mas gente que vem para a igreja para poder criticar a igreja, ver defeito, ver erro. Entendeu? Ver que o ministério de louvor desafinou, viu que a pregação não foi boa. Sei lá, viu, achou que a dança não foi legal. Achou que o culto demorou muito. Achou que o culto demorou a começar. Achou que o pastor, todo culto fala de oferta e dízimo. Acha um monte de problema, acha um monte de problema. Eu já falei esse negócio aqui, falei em André Carlone, falei outras vezes, olha, se a pessoa vier para a igreja procurar contenda, se a pessoa for para a igreja procurar defeito, acha. Se a pessoa for para a igreja procurar fofoca, acha. Se a pessoa for para a igreja procurar Deus, acha. Você sabe o que Bartimeu estava fazendo ali? Procurando o mestre. Deus. Procurando ele. E achou. Aleluia. E encontrou. Aleluia. E teve a vida mudada. Conforme o seu foco, conforme é o seu sucesso. Depois disso tudo, verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Aonde? Uai, mas ele não estava antes. Talvez tenha alguém aqui que ainda está à margem, que ainda está à beira. Mas sabe o que Jesus veio fazer na casa hoje?
te chamar para sair da margem, te chamar para sair da beira e segui-lo pelo caminho. Eu encerro aqui com essa semente. Alguém nessa noite deseja sair da margem e entrar no caminho? Tem alguém aqui nessa noite que deseja receber Cristo como seu Senhor e Salvador? Onde você está? Levanta a tua mão direita, eu vou orar por você.